Deus seja sempre louvado. Hoje é 24 de maio de 2022, esta manhã de terça-feira, 10 horas da manhã. O Senhor me trouxe um versículo da sua palavra do Salmo 23. Salmo 23, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, Senhor Jesus. Aqui o Senhor diz para nós que a sua bondade nos seguirão todos os dias da nossa vida. É a bondade de Deus que nos mantém de pé. É a bondade de Deus que conserva a nossa mente. Certa vez, se eu não me engano, no capítulo 9 de aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que preferia dar a sua própria vida pelos seus irmãos para que Deus abrisse os seus olhos, para que Deus os convertesse, para que o Senhor os enxertasse novamente na videira. Então, a bondade de Deus seguia o apóstolo dos gentios. A palavra de Deus diz que Deus colocou em ciúmes o povo de Israel para salvar, converter os gentios, até que completasse o tempo dos gentios, para que Deus viesse a tornar para Israel, a tornar para o seu povo novamente, aquele o qual ele começou. Esta bondade de Deus que veio a graça, esta bondade de Deus que veio o Senhor Jesus Cristo nos salvar, nos conceder a salvação aos gentios, que somos nós, a todos aqueles, porque Deus não faz acepção de pessoas. Esta bondade de Deus que te sustenta a cada dia, que te dá força para continuar a caminhada, que te dá forças para você continuar a trabalhar, a batalhar, a lutar pelo pão de cada dia, sustentar a tua casa, a tua família, a tua própria vida. É o seu sol que ele faz nascer sobre os maus e bons. É a sua chuva que ele faz vir sobre justos e injustos. É esta bondade de Deus. E vai mais além do que isso. A bondade de Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para nos conceder a vida eterna, a salvação. É a bondade de Deus que enviou o seu Espírito quando Cristo subiu aos céus. É melhor que eu vá, porque se eu não for, não virá o Consolador. E o Consolador ficou para sempre conosco aqui na terra, convencendo o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus que nos conforta em toda a tribulação, que nos consola nos momentos de dor, que nos dá a direção, que fala ao nosso coração, com uma voz de muitas águas. Nós ouvimos pelos nossos ouvidos o Espírito. É por aqui, andai por aqui. Não olhe para a esquerda e nem para a direita. Esta bondade de Deus, meu irmão e minha irmã, que nos sustenta a cada dia e que nos fortalece. Passamos pelo fogo, pela água, mas não nos queimamos e nem nos afogamos, porque é a bondade de Deus que nos segue a cada dia nessa jornada aqui nesta terra. É a bondade de Deus que te sustentou durante o sono. Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. É Deus que sustenta a tua vida e que te mantém de pé a cada dia, meu irmão e minha irmã. É o Santo de Israel que faz com que nós venhamos a descansar à sombra das suas asas, que nos guarda. 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos porque nos apegamos no Senhor com amor. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
É a bondade de Deus que nos seguirá todos os dias da nossa vida. Como esta bondade está na tua vida, embora nós não vemos, mas o Senhor envia o seu anjo que guarda nós e nos livra de todo mal, que acampa ao nosso redor. Quantos livramentos que o Senhor tem nos concedido a cada dia. E o choro que dura muitas vezes uma noite, o choro da dor, o choro da angústia, o choro da aflição, o choro da necessidade, o choro da escassez, o choro da solidão, o choro do desprezo. Mas no dia seguinte vem a alegria pela manhã, vem os favos de mel, vem a bonança, a calmaria, vem as novidades. Como o apóstolo Paulo passou, sei passar necessidade, como também ter em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Se hoje você não tem, amanhã você terá. Se hoje você está na solidão, amanhã você vai estar cheio de visitas na tua casa. Se hoje você foi esquecido como Davi nos passos da vida, amanhã você vai estar reinando no palácio. E Davi tinha experiências com Deus, porque lá na solidão, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, Davi não estava sozinho. Com a força do Espírito de Deus, ele feriu, matou o leão e depois matou um urso que tentavam matar as suas ovelhas. As experiências no pasto que Davi passou lhe fez forte para fugir do seu adversário, o rei Saul. Depois fugiu dos seus próprios filhos, que queria matá-lo. Quantas vezes Davi se desviou da espada e da flecha do rei Saul. Na oportunidade de matar o rei Saul na caverna, arrancou um pedaço da sua veste, mostrando que ele tinha este poder, que ele tinha esta oportunidade de matar o rei Saul, mas ele não fez isso. Porque é Deus quem coloca e é Deus quem tira. E Davi não colocou as suas mãos. É a bondade que seguia Davi. É a bondade que seguia o rei Davi. E começou lá atrás, um menino franzino, de baixa estatura. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, achou que eram os fortes, achou que era o maior, achou que era o mais vistoso, mas Deus falou no coração de Samuel: Samuel, Deus não vê como o homem vê o exterior. O homem vê a capa, mas Deus sonda o coração. Deus conhece o interior de cada um de nós. Não nos assentaremos à mesa enquanto não vier o teu último filho. E veio Davi e foi ungido a rei. Foi ungido a rei. A bondade veio na vida de Davi e Deus o escolheu. Essa bondade veio na tua vida também. Não fosse vós quem me escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. É o Senhor quem te escolheu. Levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. Estamos na última hora. O nosso descanso não é aqui. A bondade e a misericórdia de Deus está na tua vida e está te convencendo hoje. É o Espírito de Deus que está falando ao teu coração. Esforça-te que eu te ajudarei. Levanta-te. Sai desta caverna. Vai para fora. Saia para fora. Está como Elias se escondendo nessa caverna, escondendo da prova, escondendo da solidão, da dor. Saia para fora. Saia para fora. Faz como Abraão fez. Abraão saiu para fora da tenda, olhou para o céu e viu as estrelas e viu a esperança que estava lá em cima. A esperança não está aqui nessa terra. A esperança nós não vemos. A esperança não é o que se vê. A esperança é a fé, é confiar em Deus, porque amanhã Deus proverá para si o cordeiro.
Deus proverá o que você precisa na tua vida. Deus proverá a tua companheira, a tua esposa. Deus proverá o teu esposo. Deus proverá alguma coisa material que você precisa na tua vida. Confia em Deus, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Certamente, Salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias, todos os anos. A bondade de Deus nasce a cada manhã. Quando colocamos o nosso pé no chão, ao acordarmos, levantamos a nossa cama, a bondade de Deus estava ali nos sustentando, nos livrando de um AVC, nos livrando de uma morte súbita, nos livrando de uma doença, nos livrando dos demônios que querem devorar, que bramam como um leão ao nosso derredor. E o Senhor nos guardando da bala perdida, do homem sanguinário, nos guardando de tantos vírus, de bactérias, como guardou a tua vida, como nos guardou. Eu peguei este Covid, eu acredito que umas 2 ou 3 vezes, Deus me deu vitória. A primeira Covid foi a mais forte, foi quase 30 dias. Deus me concedeu a sua graça, a sua bondade veio na minha vida. E o Senhor me libertou, não só dessas enfermidades, mas como tantas que eu já passei na minha vida, até depressão eu tive, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, tantas outras enfermidades. E o Senhor, com a sua bondade, me guiou, me deu a direção e me concedeu saúde. Eu estou aqui de pé, meus irmãos, para dizer que Deus é bom. Deus é bom. Até aqui Ele tem nos sustentado. Essa é a bondade de Deus nas nossas vidas. Essa é a sua misericórdia. Porque Deus não nos lançou no inferno até hoje. Deus não nos lançou nas mãos do adversário até hoje. Por causa da sua bondade e misericórdia. Porque se Deus for olhar para nós, como o homem vê, ninguém seria salvo. Mas a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Lamentação de Jeremias, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus ter te segurado na tua mão, para que o teu pé não tropece em alguma pedra. As misericórdias do Senhor que Deus tem te guardado de cair no laço do passarinheiro e ser agredido pela peste perniciosa ou ser tragado pelo leão. É a misericórdia de Deus que seguirão as nossas vidas. A palavra de Deus diz: todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por que isso acontece, meu irmão e minha irmã? Se nós voltarmos aqui no versículo 1, Davi diz: o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor era pastor de Davi. Quando nós temos Deus como nosso pastor, como o Senhor que nos corrige, como o Senhor que dirige a nossa vida, como Deus que faz a ferida, mas as suas mãos curam. O mesmo Deus que corrige, que nos açoita. Quando recebemos os açoites de Deus, a correção do Senhor, muitas vezes Ele permite certas enfermidades para tratar com a nossa vida espiritual, para nos fazer melhor a cada dia. Então, quando temos Deus como o Senhor, que é o nosso pastor, Ele trata com a ovelha. Muitas vezes ele tem que tosar a ovelha, tirar os espinhos, trocar para que possa nascer uma nova lã. Então tem que tirar os espinhos e muitas vezes o espinho fica tão grudado na lã que não sai, a não ser quando passa ali a navalha, quando passa ali a lâmina que vai cortar, que vai tosar a lã da ovelha, para que possa nascer uma nova lã. Então às vezes dói, a ovelha vai sentir um frio porque tirou a sua lã, a sua cobertura. Deus não tira a lã para roubar a ovelha, como
o falso pastor, o lobo devorador faz? Deus tira a lã velha para que possa nascer uma nova lã. Aquela lã cheia de carrapicho, ela sai e nasce uma nova pelagem. Então a ovelha vai sentir um pouco de frio, vai sentir algo diferente, como se ela estivesse sem vestes, como se ela estivesse despida. Mas com o tempo passa a nascer tudo de novo. Assim Deus faz a nossa vida. Assim Deus trata a todos nós. Ele nos leva a passar por provações, como Ele levou o Senhor Jesus no deserto por 40 dias. Ali Deus privou que Cristo comesse algo por 40 dias. Ali Ele ficou ali. Não teve nada para comer no deserto, porque era da vontade de Deus levar Cristo para ser tentado pelo diabo, para passar por fome. No final da provação de 40 dias, ele teve fome. Mas veja como nosso Deus é, cheio de misericórdia e provedor. Deus enviou seus anjos que serviu o Senhor Jesus, uma comida vinda do céu. Então Deus trata a ovelha dessa forma, Ele tira essa lã cheia de carrapicho, Ele permite certas enfermidades na nossa vida, provações, dificuldades, para tratar com as ovelhas. E quando temos o Senhor como nosso pastor, Ele vai tratar dessa forma. Ele vai tratar com os açoites, como Paulo foi açoitado, como Silas foi açoitado, como o próprio Senhor Jesus foi açoitado. Foi chicoteado nas suas costas, que nas pontas dos chicotes tinha até tipo como se fosse um anzol que arrancava pedaços da sua carne. Então Deus nos trata porque Ele nos ama. E Ele corrige a todos nós que Ele tem por filho. Mas aqui no último versículo diz que certamente, que é certeza de que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E no final, meus irmãos, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Depois de passarmos por todas as lutas nesta terra, habitaremos para sempre com o Senhor, no reino da sua glória, na nova Jerusalém. Entraremos pelas portas, onde as 12 portas, cada porta tem uma pérola. E a palavra de Deus diz em Apocalipse que o Cordeiro nos apacentará às fontes das águas da vida. Que maravilha! Veja a bondade de Deus de tratar a nossa vida aqui nesta terra, de nos preparar para a carreira que nos está proposta, de nos preparar a cada dia a estatura de varão perfeito, nos moldar como o oleiro molda o vaso, ainda que o vaso quebra, mas quebra na mão do oleiro. E ele pega aquela mesma massa e faz um novo vaso, um vaso de honra. Assim Deus trabalha nas nossas vidas. É a palavra que o Senhor trouxe nesta manhã de terça-feira, às 10 horas e 18 minutos. Fique com esta palavra para o teu coração. Se submeta a Deus, se sujeite a Deus. Nós somos servos de Cristo, servos de Deus. Servimos ao nosso Senhor pela vida eterna. Feche os teus olhos. Querido Deus e eterno Pai, toma nas tuas mãos cada ouvinte, cada servo teu, cada serva tua que está fraco na fé e que precisa, meu Pai, da tua provisão, porque a tua bondade e a tua misericórdia está na vida de cada um de nós. Que o Senhor possa suprir, meu Pai, cada necessidade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pai Santo e justo, abençoa cada ouvinte, cada filho teu, cada filha tua, e converte as almas, meu Pai, que ainda não são salvas. Envia o teu Espírito para convencer a cada um, meu Deus. Converte, Pai, por amor do teu santo nome. Irá receber esta voz de oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, que a paz de Deus, a comunhão do Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito de Deus permaneça na vida de cada um de vós. Deus seja sempre louvado. Sentindo de Deus, acesse o nosso canal de pregação que Deus tem preparado desde 2013, no canal do YouTube, Servo de Deus Cláudio Martins.
A Deus toda honra, todo louvor e toda glória. Deus seja sempre louvado. Amém.